E vamos começar o programa hoje falando sobre catarata. Eu estou recebendo o oftalmologista especializado em cirurgia de catarata, Maurício Arruda. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Ju. Finalmente você é aqui no programa, Finalmente, né? Quem não sabe, eu e Juliana, 2 décadas atrás, estudamos juntos. Não precisa revelar isso, né? Estudamos no Salesiano. É verdade. Nossa turma tem muita gente, né? Muitos médicos. O Salesiano realmente, naquela época, ainda é um colégio bom, né? Mas formou muitos médicos e a gente tem muitas pessoas no nosso convívio de infância hoje que são colegas médicos próximos a gente. Isso é bacana. Catarata. Vamos falar de catarata. Muitas dúvidas surgiram. E a principal delas, todo mundo vai ter catarata um dia, Maurício? Ou tem gente que se livra aí? Eu brinquei aqui, mas tem gente que morre antes. Mas sim, catarata é igual ter cabelo branco. Então, todo mundo vai ter catarata um dia. O que é catarata, né? Catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho e essa lente, com o passar dos anos, ela vai opacificando. Era uma lente transparente, ela perdeu a função de acomodação que a gente chama, que era uma lente utilizada para ver de longe e de perto, mas com o passar do tempo, além disso, ela vai opacificando. Então, há muitos anos atrás, o homem vivia muito menos do que hoje, morria-se com 40, 45 anos de idade, e graças a Deus a expectativa de vida tem aumentado muito. E hoje em dia eu diria que a idade média de se operar catarata aqui na nossa região é em torno de 60 anos de idade. Por que aqui a gente opera um pouco mais cedo do que no sul do país? Porque aqui tem mais sol. Então, já respondendo talvez uma outra pergunta, em termos de prevenção, a exposição excessiva à radiação solar leva realmente ao envelhecimento mais precoce do nosso olho. Em qualquer idade, Maurício, isso? Sim, em qualquer idade, mas a gente observa no dia a dia do nosso consultório que entrevistando os pacientes são pessoas que normalmente foram expostas durante muitos anos à radiação excessiva do sol durante a infância. Então, logicamente, a gente quando está aqui na região Nordeste, é o normal da gente, temos praias, então faz parte da diversão da criança brincar bastante no mar e isso daí leva um excesso de radiação que acaba no futuro levando aqui a região da gente a ter catarata 5 a 10 anos antes do que o sul do país. Então, realmente o excesso de radiação solar leva a isso daí. Óculos escuros ajuda. O problema na região praiana como a nossa é porque... na hora do mar mesmo. Exatamente. Uma criança suja o óculos, então é diferente de quem, por exemplo, você vê uma criancinha na neve, ela consegue usar o óculos o dia todo porque a água molha e o óculos continua limpo, mas aqui acaba sendo difícil, a gente tem que entender isso daí. E assim, todo mundo tem que operar? Todo mundo vai ter a doença, mas todo mundo vai ter a doença. E o que tem mudado justamente é a indicação da cirurgia. Então, a cirurgia de catarata antes tinha essa história de só fazer quando se amadurecia a catarata. Por que isso daí? A técnica cirúrgica, logicamente, como tudo que envolve tecnologia no meio, foi evoluindo muito. Então, alguns anos atrás, a qualidade dos resultados não eram tão consistentes e tão bons como é hoje. Então, logicamente, se o cirurgião percebia que ele não conseguia melhorar 100% da visão de um paciente, ele de maneira alguma ia indicar essa cirurgia se ele sabia que o resultado médio dele não era tão bom. Mas as técnicas foram se desenvolvendo, os materiais foram se desenvolvendo e hoje em dia, quando você fala em uma cirurgia de catarata, a gente não faz só a cirurgia de catarata, realmente a gente se preocupa bastante com o grau do olho do paciente. Então, em muitos casos, a gente consegue promover um benefício a esse paciente em termos de liberdade de óculos, por exemplo. Então, eu diria que se o paciente é bem assistido, eu duvido um paciente acima de 70 anos de idade que não possa se beneficiar dessa cirurgia. Lógico, existem exceções à regra e o bom oftalmologista vai saber indicar o momento adequado. Mas, de maneira geral, hoje a gente consegue restabelecer a visão do paciente. E quando você recebe um paciente que já não goza de uma boa capacidade de visão, de plena capacidade de visão, você poderia recorrer, sim, à cirurgia de catarata para restabelecer a plena capacidade de visão desse paciente. E na mesma cirurgia é possível corrigir esses graus, tipo de miopia, de astigmatismo, é isso? Isso é interessante porque é uma coisa relativamente fácil na hora que a gente está fazendo a cirurgia de catarata, porque a cirurgia de catarata envolve a troca de uma lente. Então a gente substitui uma lente natural, que a gente nasceu com ela, chamada cristalino, que tem esse nome cristalino, que parecia um cristal, que é justamente essa lente que começou a opacificar, e a gente faz a substituição por uma lente artificial. Essas lentes artificiais se modernizaram demais, então são lentes que duram mais de um século às vezes. E são lentes muito sofisticadas e têm aparelhos
para exames pré-operatórios também muito sofisticados. Então, quando eu consigo receber esse paciente, eu faço cálculos prévios à cirurgia de catarata e escolho a lente exata que eu vou usar para esse paciente na hora da cirurgia de catarata. Então, se o paciente tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, que é a visão cansada de perto, dependendo do modelo da lente que eu posso usar no paciente, eu consigo livrá-lo totalmente do óculos. Mas vale salientar, depende não só da lente, mas depende do olho do paciente. Então, tem olhos de pacientes que são olhos normais, vamos dizer assim, que podem receber qualquer um desses tipos de lente. Tem pessoas que têm alterações oculares, doenças no fundo do olho, doenças na córnea, que não se combinam bem com uma lente sofisticada que um colega, um amigo seu pode ter colocado, uma lente multifocal, por exemplo, e você pode achar que você vai receber uma lente dessa, mas de repente você não tem uma boa indicação para essa lente. Aí cabe ao oftalmologista realmente estudar o seu caso previamente e ele consegue, com uma boa maturidade, saber o que deve acontecer na hora que ele lhe operar. Maurício, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique, lá de Maceió. Ele quer saber se a catarata ele pode voltar depois da cirurgia. Não, catarata, de fato, você só tem uma vez na vida. Então, é uma substituição da lente, como eu acabei de colocar. O que existe, e até é importante a gente aproveitar para explicar isso daí, quando a gente opera a catarata, eu mantenho um saquinho. Existe um saquinho, que a gente chama de saco lenticular, que segura a lente, tanto natural, como depois vai segurar a lente artificial no lugar. Só que quando você faz a cirurgia, você abre uma parte desse saco, que a gente chama de cápsula anterior, retira o conteúdo desse saco e injeta nova lente lá no lugar. Injeta mesmo. Todas as lentes hoje são injetáveis. Não há por que você hoje abrir mais o olho para poder colocar uma lente rígida. Então, todas as lentes, eu acredito que todos os grandes serviços não usam mais lentes rígidas, a não ser em casos muito específicos. Mas, enfim, quando eu faço a cirurgia, eu preservo esse saquinho. O que existe é que, a partir de 3 meses depois da cirurgia, a cápsula posterior desse saco ele pode opacificar. E, popularmente, as pessoas falam em fazer uma tal de uma limpeza da lente. Mas, na verdade, a lente não suja. O que existe é uma opacificação da camada posterior desse saquinho, que você faz com laser e abre isso daí. Isso só é feito uma vez na vida. Então, uma vez que você faz isso aí, acabou. Então, da parte da cirurgia de catarata, em teoria, você não vai mais mexer no olho do paciente. Entretanto, é importante que o paciente continue a ser acompanhado por outros motivos. O paciente pode desenvolver um glaucoma, o paciente pode desenvolver uma retinopatia diabética, hipertensiva ou alterações na mácula, como degenerações maculares. E aí você vai acompanhando ano a ano após isso. Mas a cirurgia de catarata hoje em dia, quando bem sucedida, a vida do paciente é simples nesse aspecto, não existe uma manutenção, vamos dizer, da cirurgia, isso não existe como as pessoas pensam nisso. O importante é fazer esse acompanhamento também, né? Claro. Quem tem catarata ou quem não tem, fazer esse acompanhamento anual. São faixas, eu diria que de maneira geral um acompanhamento anual é bom. Às vezes tem pessoas que têm problemas que a gente pede para vir um pouco mais cedo, como tem pessoas também que a gente acompanha anualmente e vê que não aconteceu nada e às vezes até liberta a pessoa de, se você faltar um ano, tente pelo menos depois de 2 anos aparecer, mas medir a pressão do olho, examinar o fundo do olho do paciente são as principais coisas. A maioria das pessoas vão para o oftalmologista só por causa do grau, né, para ver, trocar o óculos ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa importante, logicamente, o olho foi feito para enxergar. Entretanto, o exame do fundo do olho e o exame da pressão do olho, eu diria que para a saúde do olho são os principais exames, na verdade, para você manter o olho saudável de maneira longa e duradoura, né? Posso operar os 2 olhos no mesmo dia? E também quais são os riscos se a cirurgia der errado? Quais são os riscos para o paciente? O nosso Conselho de Medicina não permite esse tipo de procedimento. Existe um caso específico de bebê, quando nasce com catarata, que por logística você tem que tomar série de cuidados, você tem que trocar todos os equipamentos que você usou para um olho, usar o lote diferente de equipamentos no outro olho. É o único caso que eu lembro aqui que justificaria um bebê você fazer no mesmo tempo os 2 olhos que nasceu com catarata. Mas não, a cirurgia não deve ser feita ao mesmo tempo nos 2 olhos. O intervalo mínimo, o ideal seria 5 dias, porque 5 dias é o tempo que pode eclodir uma infecção no olho. Então, às vezes, você operou o olho está bem, 1, 2 dias depois aparece uma infecção que você não tinha percebido ainda. Então, se você dá um intervalo de 5 dias a 1 semana entre um olho e outro, você sai dessa faixa de tempo onde a probabilidade de acontecer uma infecção é alta, e você não arrisca o segundo olho do paciente. Não tem cabimento você colocar em risco ao mesmo tempo por
por comodidade de você operar. E existe uma outra informação, você quando opera um olho e você opera o segundo olho uma semana depois, uma semana na cirurgia moderna atual é muito tempo para a recuperação do olho já. Então você já sabe como é que o outro olho se comportou e se você tem a possibilidade de fazer algum ajuste para o segundo olho. Então realmente não tem cabimento, infelizmente o Brasil é Brasil, né? E a gente vê coisas às vezes diferentes que acontecem, mas tenha certeza, se você desconfiar, procure outro sempre, né? Peça uma segunda opinião, isso não custa nada. Eu garanto que o bom profissional ele nunca vai lhe privar de uma segunda opinião para você ter um resultado final bom. Só para finalizar, e os riscos? Tem algum risco a cirurgia da catarata? Tem gente que sabe que tem que fazer, por exemplo, a minha mãe, mas ela não tem coragem, tem medo. É verdade. Como eu disse, né, a cirurgia evoluiu muito, os resultados acho que a cirurgia mais realizada no mundo é a cirurgia de catarata. O risco é baixo, é uma cirurgia, envolve um risco, eu acabei de falar do principal dele, que é o risco de infecção. Existem outros riscos associados, como descolamento de retina, hemorragias, coisas que podem acontecer. Mas eu diria que não é justificável se você está com a sua visão atrapalhando o serviço ou atrapalhando a atividade que você gosta de fazer, não justifica você não operar por medo. Então, é uma cirurgia muito bem realizada. O risco, por exemplo, de infecção que eu estou falando num serviço que tenha os protocolos corretos, a gente chega a ter um risco de infecção de 1 para cada 6.000 pacientes. Então, é muito baixo, é um risco bem baixo, mas pode acontecer. E se acontecer em você, é 1 para 100%, né? Então, você tem que estar ciente disso, mas eu diria que as pessoas deviam ir tranquilas, tá certo? A gente julga hoje a cirurgia de catarata muito como andar de avião, né? O cirurgião é o piloto, ele faz uma série de coisas, mas para o paciente, se a cirurgia transcorre bem, e tem muitos bons cirurgiões na nossa região, se a cirurgia transcorre bem, é como você ter um voo tranquilo, que você se senta e acontecem várias coisas no seu entorno, mas você realmente tem conforto e tem uma sensação de que tudo foi bem e você vai recuperar a visão rapidamente. Olha aí, que bom. E vive essa evolução da medicina, né? Graças a Deus. Maurício, muito obrigada. Volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado também, parabéns pelo programa e pela oportunidade de a gente tentar esclarecer algumas coisas, Juliana. Parabéns. Obrigada, volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que já tem mais Viver Bem para você.